Fala galera, beleza? Bora começar então a falar um pouquinho sobre a radioatividade, tá bom? Bom, vamos começar então. Esses slides aqui foi de um professor, tá? Que eu tive lá no ensino médio e foi bem interessante, tá bom? Então, bora lá. Então, radioatividade simplesmente é a propriedade que os núcleos estáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornarem mais estáveis, tá bom? Então, vamos lá. Isso acontece dessa forma. O núcleo ele começa a liberar partículas dessa forma assim, beleza? Então, libera dessa forma e dessa forma a gente tem aí emissão de energia, tá? A radioatividade natural ocorre geralmente com átomos de número atômico maiores que 82. Então, se a gente pegar a tabela periódica, a gente vai ver aqueles que tiverem número atômico maior que 82, eles são átomos radioativos naturais, tá bom? A reação que ocorre nestas condições, isto é, alterando o núcleo do átomo, chama-se de reação nuclear. Então, à medida que esse átomo, esse núcleo, ele libera energia dessa forma, é chamado, de forma natural, na verdade, é chamado de reação nuclear. Então, tipos de emissão radioativas que a gente conhece, tá? Primeira delas, a gente tem aqui a emissão alfa, que tem esse símbolozinho aqui grego, né? Alfa. O alfa, na verdade, são partículas constituídas por dois prótons e dois nêutrons, tá? Núcleo de hélio, né? Que é o famoso núcleo de hélio, que são jogados em alta velocidade para fora do núcleo estável, tá? As partículas alfas possuem carga elétrica mais 2, devido aos prótons, e a massa é igual a 4. Então, a fórmula dela ficaria dessa forma aqui. Então, a alfa, então ele tem massa 4 e o próton 2. Repara que ele tem massa, né, e tem carga. Então, é uma molécula extremamente pesada, beleza? Em 1911, né, Frederick Soddy, né, enunciou então a primeira lei da radioatividade. Tá? Como que seria essa lei da radioatividade? Né? Quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Ou seja, se um elemento sofre radiação alfa, ele vai diminuir 2 unidades no número atômico e 2 unidades aí da massa, duas não, e 4 unidades da massa atômica. Então é dessa forma aqui. Eu tenho urânio, tá? 235 de massa 235 e o número atômico 92. A gente já sabe que ele é um átomo radioativo natural, tá? Ele vai sofrer, no caso, se eu pegar esse urânio, se ele sofrer radiação alfa, porque ele vai emitir radiação alfa porque ele é um elemento radioativo natural, então ele vai emitir aqui radiação alfa e ele vai diminuir 4 unidades aqui da massa e 2 unidades aqui do número atômico, para formar o tório que a gente vê aqui, tá bom? Então, é 2, 3, 1 e 90. Tem mais uma outra forma de resolver essa questão, tá? Tem uma forma mais matemática, tá? Se eu quiser, né, na verdade, se eu colocar um x aqui, eu não sei quem vai formar aqui, olha só, vou desenhar dessa outra forma aqui. Se eu quisesse escrever de uma outra forma, então eu tenho urânio 235 e 92. E temos aqui a radiação alfa. Vamos supor que ele sofreu aqui radiação alfa, beleza? Mas eu não sei quem vai ser gerado aqui. Como é que eu vou saber? Simples. Olha só a conta. 235, beleza? É igual a 4 mais A. Aqui eu vou botar A. E aqui eu vou botar Z. Beleza? Mais A. A eu vou isolar. 235 menos 4, A é igual a 231. Achei aqui, então, o valor desse daqui. E agora eu quero fazer com Z. Então, ó, 92 é igual a 2 mais Z. Isola o Z, é igual a 92 menos 2, Z é igual a 90. Então, achei aqui o número atômico do tório, beleza?
Então, tá aqui os resultados. Em formas matemáticas é dessa forma, tá bom? Então, observa então que a reação, tá? Que a equação que a gente viu aqui, nuclear, mantém um balanço de massa de cargas elétricas nucleares. Tá? Temos a outra emissão, que é a emissão beta, tá? Que simboliza esse Bzinho aqui. O beta, na verdade, é constituído por elétrons atirados em altíssima velocidade. Então, é mais rápido do que as emissões alfa. Tá? Então, a representação dele é dada dessa forma, né, que é o beta, tem número atômico -1 e a massa é 0. Tá? Como não existe elétrons no núcleo, ele é formado a partir de nêutrons, de acordo com o esquema. Então, temos aqui o nêutron, temos massa 1 e número atômico 0. Tá? Isso aqui é irrelevante, mas o que vocês têm que entender é essa representação do beta, a radiação do beta aqui. Tá? Então, vem a segunda lei da radioatividade, né? Enunciada aí por Soddy, Farhan e Russell. Tá? Quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de uma unidade e seu número de massa permanece inalterado, ou seja, o número de massa mantém e o número atômico aumenta uma unidade. Como que isso acontece? Eu tenho aqui o bismuto, tá? Vocês reparem que o bismuto está acima de 82, logo ele é um radioativo natural. Então, olha só, ele vai emitir radiação beta, e a gente sabe que tem massa 0 e número atômico -1, tá? E vai formar aqui o polônio, né? Vamos agora resolver essa questão em questões matemáticas, dessa forma, tá? Vamos lá. Temos aqui o bismuto, beleza? Que é 210, é igual a 0 mais... Vou botar aqui, ó, como eu não sei esse carinha aqui, vou botar A mais A, beleza? A é igual a 210 menos 0. A é igual a 210. Vai manter, então, o número de massa. Tá? Agora a gente vai fazer com o número atômico. Então, eu tenho 83 igual a -1 mais Z, que aqui eu vou botar Z, no caso, né? Beleza? Vamos supor que eu não sei qual é o elemento, tá bom? Então, vou botar Z é igual a -1, beleza? Menos 83, que no caso aqui vai dar 84, beleza? Então, essa seria a resposta. Então, se a gente olha lá na tabela periódica, e tem número atômico 84, é o polônio. Então, temos aqui um indivíduo na qual se transmutou, beleza? Temos a outra emissão, que é a emissão gama, que tem esse símbolozinho de Y. Tá? As emissões de gama são ondas eletromagnéticas semelhantes à da luz. Tá? A representação dela é dessa forma. Repara que, olha só, é 0 de massa e 0 de número atômico. Tá? Bem simples, então quer dizer que se uma partícula emitir emissões de gamas, elas não vão se alterar, elas não vão se transmutar, elas vão continuar a mesma coisa. Tá? Vou passar essa questão. Vamos lá. Quando os átomos emitem uma partícula alfa e em seguida duas partículas beta, os átomos iniciais e final são... Então, ó, se ela emitir uma partícula alfa, tá? Cadê uma partícula alfa? Vou botar aqui em cima. E depois, né, em seguida, foram duas partículas betas, tá? A gente monta a reação dessa forma. Então, Y é o elemento suposto aí que a gente inventou, tá? Ele tem número atômico A, ele tem número de massa A e número atômico Z. Perfeito, que ele não especificou qual é. E a gente sabe que ele emitiu uma partícula alfa. Então, a gente bota aqui alfa, 4 e 2. Uma partícula só. Mais, e depois ele colocou duas partículas betas. Então, duas vezes a partícula beta, que formou aí, então, um outro elemento com uma outra massa e um outro número atômico. Pergunta, né? Respostas, né? Tem o mesmo número de massa?
Não, é diferente, provavelmente. Olha só, que com certeza diminuiu 4 e manteve depois. Então teve, ó, é diferente, tá? São isótopos radioativos? Bom, galera, não, a gente não pode considerar que eles são isótopos, uma vez que, olha só a conta, eu tenho aquela parte da conta que eu falei com você. A, que é isso daqui, é igual a 4 mais A. Não coloquei o zero porque a gente sabe que não vai dar em nada, beleza? E aí a gente tem essa conta, tá? Então, ó, tem o mesmo número atômico, diferente e diferente número de massa. Então, eles são isótopos, tá? Pergunta. Ao se desintegrar o átomo de randônio, né, que é o RN ali, tá? Emite 3 partículas alfas e 4 partículas betas. O número atômico e o número de massa do átomo final são respectivamente. Para isso, a gente vai montar a reação. Então, a gente vai colocar o randônio, tá? 222,86, e que a gente vai botar uma setinha e vai emitir essas partículas. Então, ele falou que tem 3 partículas alfas. Então, botei 3 vezes a partícula alfa mais 4 vezes a partícula beta. Botei aqui. Para gerar um indivíduo, vou botar aqui, para gerar o X indivíduo, que eu não sei quem é. E ele tem um número de massa e tem um número atômico. Como que a gente resolve essa equação? Simples, galera. Eu tenho 222 igual a 3 vezes 4, não são 3 partículas? 3 vezes 4 mais 4 vezes zero mais A. Beleza? Então, isso daqui a gente vai ficar 222 é igual a 3 vezes 4, 12, mais zero mais A. Tá? Esse aqui a gente vai cortar. 222 é igual a 12 mais A. A é igual a 222 menos 12 e A é igual a 210. Beleza? Então, descobri a massa desse elemento X aqui. Tá? Depois eu vou fazer com o número atômico. Tá? O número atômico, ó, 86, é igual a 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 4 vezes menos 1, mais E. 86 é igual a 6 mais menos 4 mais E. 86 é igual a 6 menos 4 mais E. 86 é igual a 6 tira 4, vai dar 2. É isso? Vai dar 2 aqui. Mais Z. Z é igual a 86 menos 2. Z é igual a 84. Então, descobri aqui o número atômico do Z, beleza? Eu acho que eu já tinha escrito tudo isso. Ah, tinha, né? Maravilha, tá? Então, tá a continha aí maravilhosa. Show? Resposta correta aí seria a letra A, tá bom? Na transformação de urânio 238 em chumbo 206, quantas partículas alfas e quantas partículas betas foram emitidas por átomos de urânio, tá? Bom, galera, então você quer transformar urânio 238,92 em chumbo, no caso, quantas partículas alfa? Então, ó, partículas alfa, 4 e 2. Beleza? E quantas partículas beta? 0 e menos 1. Beleza? Eu fui adicionado aí para transformar o urânio 238 em chumbo 206,82. Tá? Quantas partículas eu utilizei? Vou colocar aqui, ó, X e Y. Beleza? Posso colocar dessa forma. Coloquei aqui embaixo. Desculpa. Mas é dessa forma.
tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto, aí vai ficar melhor da gente visualizar, tá? Então coloquei aqui, ó, x e y, porque eu não sei a quantidade, tá? E a gente resolve a conta de uma forma padrão bem matemática, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro a gente vai resolver aqui, então, a do alfa, né? Então, temos aqui 238, que é o valor de cima da massa, é igual a 4 vezes x, olha só. Lembra que no outro a gente teve que multiplicar a quantidade de átomos? Então, 4 vezes x, ou x vezes 4, mais y vezes 0, né, que vai dar 0, tá? Então, a gente vai excluir esse carinha, tá bom? Mais 206, beleza? Resolvendo essa conta, vai dar o valor de 8 partículas alfas. Perfeito. Agora, a gente vai achar da partícula beta. Então, como que a gente faz? 92 é igual a 2 vezes x, ou x vezes 2, desculpa, 92 é igual ao valor de x que a gente já encontrou, que são 8 partículas, então vai ficar 2 vezes 8 mais y vezes menos 1, que vai dar menos y, beleza? Que a gente vai botar aqui, mais 82. Resolvendo essa equação, a gente tem aí 6 partículas betas, tá bom? Vamos passar aqui para os demais. Vamos chegar na parte mais interessante. Quem quiser os slides, eu posso passar para vocês, tá bom, galera? Então é só vocês me falarem. Então, o poder de penetração das emissões radioativas. A gente tem aí 3 emissões radioativas que a gente já conhece. Então, temos aí uma folha de papel, 2 milímetros de chumbo e 6 milímetros de chumbo. A gente repara que a emissão alfa ela consegue bater na folha de papel, uma vez que essa emissão alfa, galera, ela tem massa e tem carga. Então, ela não consegue passar uma folha de papel. Depois, a gente tem o exemplo da emissão beta. Ela não tem massa, mas ela tem nêutrons, ela tem carga negativa. Então, o que acontece? Ela consegue passar com facilidade a folha de papel e consegue barrar aí em 2 milímetros de chumbo, tá? Ou uma parede de concreto também. Temos a emissão gama, que ela consegue ultrapassar todas essas camadas e parar em 6 centímetros de chumbo, tá bom? Então, a emissão mais forte, a emissão radioativa mais forte que a gente tem aqui é a emissão gama, tá bom? Então, temos aqui a ordem de força, né? Alfa é menor do que beta, que é menor do que gama, tá? Vamos passar esses exercícios aqui. E vamos aqui à família radioativa. Então temos aí a família, né, ou a série radioativa, que é um conjunto de elementos que contém origem na emissão de partículas alfas e betas, resultando aí como elemento final um isótopo estável de chumbo, tá? Então, essa parte aqui é muito mais aprofundada da radioatividade, tá bom, galera? Então, assim, questão de livro, acho que ele do livro de vocês nem vai abordar muito bem isso daqui, tá? Então temos aí 2 tipos de séries radioativas, as naturais e as artificiais, tá? As naturais, a gente sabe que acima de número atômico de 82, a gente tem aí elementos radioativos naturais. E existem aqueles artificiais, onde a gente excita aquele átomo a liberar aí energia a partir do núcleo, tá bom? Então temos aí tório, neptônio, urânio, actínio, tá? E temos aí a transformação deles, tá bom? Lembrando que não tem muito o que falar disso daqui. Então a família do tório, né? A gente tem aí o decaimento dessa família, tá? Até chegar ao chumbo, tá bom? O neptônio até chegar ao chumbo aqui também, tá? Então vamos pular essa parte. Pronto, chegou a parte mais interessante e que a gente deve ter noção. Período de semidesintegração ou meia-vida, o P, né? Eu vou falar muito de meia-vida, não vou falar de semidesintegração.
mas esses dois termos se referem à queda de metade da vida radioativa de um tal elemento. Tá? Bom, vamos lá. É o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa seja reduzida à metade. Então, exemplo, temos aqui um elemento radioativo que ele tem massa zero ali, tem massa inicial tal coisa, e ele é altíssimo, tá vendo? Depois, com um certo tempo, essa massa ela é reduzida à metade. Mais um pouco, e a relação entre a massa inicial e a massa que foi reduzida pela metade, ela tem uma meia-vida, beleza? Então é contado uma meia-vida. Passa mais um tempo, essa massa ela é reduzida novamente a 4, né? No caso, reduzida a metade da metade, beleza? E nesse meio período, a gente tem uma meia-vida. Depois, ela é reduzida novamente à metade. A metade da metade da metade. Então, aí, também a gente tem uma meia-vida através desse tempo, tá? Depois, novamente reduzido, e temos aí outra meia-vida e assim por diante, até que esse elemento radioativo já não tenha mais massa nenhuma relevante ao meio ambiente. Então, seria a massa final. Então, a conta, né, a fórmula para isso daqui seria a massa final é igual a massa inicial dividido por 2, né, elevado a x, beleza? Então, o que seria de fato esse x? Seria a quantidade de tempo que é dada com essa fórmula aqui. Tempo é igual a x vezes a meia-vida, que é o p, beleza? Então, duas fórmulas que vocês devem saber. Massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Quem é x? Como que eu acho x? T é o tempo igual a x vezes p, beleza? Que é a meia-vida, tá? Colocando isso em prática, uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas de material radioativo que massa de substância radioativa restará após 32 horas? Então, galera, olha só, vamos pensar. Se uma substância radioativa ela tem meia-vida de 8 horas e ela tem 100 gramas, então quer dizer que a cada 8 horas se perde metade de 100 gramas. Se ela começou com 100 gramas, daqui a 8 horas vai estar 50. Daqui a mais 8 horas vai estar com 25. Mais 8 vai caindo mais. Beleza, galera? E no caso, ele quer a massa dessa substância após 32 horas. Então, quando chegar com 32 horas, qual vai ser a massa desse indivíduo? Então, a gente vai fazer. A meia-vida a gente conhece que é o P, são 8 horas. A massa inicial, 100 gramas. A massa final a gente não sabe e o tempo a gente sabe que é de 32 horas, que é o final, o tempo final que ele quer. Colocando isso na fórmula, massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x, tá? Então, para eu achar o x, eu tenho que colocar no T é igual a x vezes P. Então, tempo, a gente sabe que é 32. O x a gente não sabe e a meia-vida a gente sabe que é 8. Substituindo isso tudo, a gente vai ter aí x é igual a 32 dividido por 8, aonde x vai ser igual a 4. Agora sim eu pego esse 4 e coloco aqui em cima, beleza? Vou substituir esse x. Então vai ficar assim, ó. M é igual a 100 dividido por 2 elevado a 4. E o valor, então, vai dar 16 e o valor final da massa vai ser de 6,25 gramas. Pedro, mas eu não entendo muito essa questão de fórmulas e tal. Tem como fazer de uma outra fórmula? Tem. Um outro modo de fazer é dessa forma. Se ele tem 100 gramas e a cada 8 horas ele cai a metade, então vamos lá. 100 gramas. 8 horas depois, ele vai ter 50. 8 horas depois, ele vai ter 25. 8 horas depois, ele vai ter 12,5. 8 horas depois, ele vai ter 6,25 gramas.
Repara que a quantidade de intervalos de meia-vida é um somatório de 32 horas. 8 com mais 8 com mais 8 com mais 8, 32 horas, beleza? Então, está aqui o valor, né, que eu encontrei após 32 horas. Repara bem que teve 4 intervalos de 8 horas. Olha só, 4 intervalos de 8 horas para formar esse indivíduo, tá? Lembrando, dá para fazer dessa forma, como dá para fazer dessa forma. Cabe a vocês escolherem o melhor método, tá bom? Vamos pular esse aqui. E vamos lá. A meia-vida do isótopo de sódio, né, 24, e é de 15 horas. Se a quantidade inicial for 4 gramas, depois de 60 horas, sua massa será. Vamos colocar naquela formulazinha. Meia-vida, a gente tem 15 horas, massa inicial 4 gramas, o tempo 75 horas, ou 75 não, desculpa, eu errei aqui, ó. São 60 horas, tá? Então, temos aí, deixa eu só riscar aqui, para depois não falar que o tio Pedro errou. São 60 horas, beleza? Então, 4 gramas é meu início. 15 horas depois, temos 2 gramas. 15 horas depois, a gente tem 1 grama. Mais 15 horas depois, a gente tem 0,5 gramas. Mais 15 horas depois, a gente tem 0,25 gramas. Se a gente somar, ó, 15 com 15, 30. Com mais 15, 45. Com mais 15, 60. Então, temos aqui o valor, tá? Depois de 60 horas. Então, é 0,25 gramas, tá bom? Um elemento radioativo tem isótopo cuja meia-vida é 250 anos, que porcentagem da amostra inicial deste isótopo existirá depois de 1000 anos. Lembrando que isso daqui é a parte mais original, tá? Um elemento radioativo demora mais de anos, milhares de anos para poder ficar menos agressivo, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço essa conta? Temos a meia-vida, que é o valor de 250 anos. A massa final a gente não sabe, porque a gente quer descobrir. O tempo são 1000 anos. E a massa inicial é 100%, uma vez que ela não especificou qual é a massa. E a gente está trabalhando com porcentagem, tá bom? Então, a massa inicial é de 100%. Após 1000 anos, vai decair quanto? Então, vamos lá. 100%, beleza. 250 anos depois, vai ser 50%. 250 anos depois, 25%. 250 anos depois, 12,5%. 250 anos depois, 6,25%. E a gente bate aí o valor de 1000 anos. Uma vez, se a gente somar esses 250, a gente vai saber que tem 1000 anos aqui dentro e a gente sabe que o valor, né, da porcentagem final, 1000 anos depois, é de 6,25%. Tá? Vamos pular isso daqui. Mais uma para a gente terminar essa de meia-vida. Meia-vida do isótopo radioativo, né, que é o sódio 23, é de 1 minuto. Em quantos minutos 12 gramas de isótopos se reduzem a 3 gramas? Então, praticamente o inverso daquilo que a gente viu, tá? Então, a gente tem aí a meia-vida de 1 minuto, a massa inicial, que é de 12 gramas, e a massa final de 3 gramas, tá? O que a gente quer saber é quantos minutos vai se passar para chegar em 3 gramas. A gente vai fazer o inverso agora, vai descobrir a quantos minutos, tá? Então, ó, 12 gramas, 1 minuto depois, cai para 6. 1 minuto depois, cai para 3. Então, na verdade, o tempo em que foi gasto aqui foi de 2 minutos. Beleza? Bom, vou passar isso aqui. Tá. Reações nucleares artificiais. Lembrando, acontece a transmutação artificial. Isso é forçado, tá bom, galera?
Então, é um lançamento de partículas contra o núcleo de um átomo realizado em condições controladas em laboratório, que transforma um átomo em outro. Tá? Então, temos aqui o gás de nitrogênio, que sofreu aí uma emissão de partícula alfa, e a gente vê que esse gás de nitrogênio se transmutou em gás de oxigênio. Tá? E a liberação de um próton aí. É uma liberação de uma energia bem forte, tá galera? Temos aí para ajustar as seguintes equações nucleares. Então, se a gente pega o átomo de alumínio, que é o 27, insere nesse daí, né, nesse átomo de alumínio, um nêutron nele, ele vai se transmutar em magnésio, tá? Por qual motivo que ele vai se transformar em magnésio, tá? E vai liberar o quê? Então, olha só, o alumínio injetando aí nêutrons para gerar magnésio, repara que aumentou, tá? E temos aí Xa, tá? Aonde vai ficar assim, 27 mais 1 é igual a 27 mais A. A é igual a 28 menos 27 e A é igual a 1. Beleza? Então, temos a outra parte, 13, beleza? Mais 0 é igual a 12 mais Z. Resolvendo essa questão, vai dar aí Z igual a 1. Então, X aqui, né, vai ser 1 e 1. Então, no caso, seria um próton. Tá? Na segunda, que seria o plutônio, tá? Vai fazer da mesma forma que fez com a primeira. Tá? Então, dessa forma, e assim vai. Tá? Vamos lá no outro. Bom, aqui uma outra parte interessante que seria a fissão nuclear. É uma divisão do núcleo em dois núcleos menores, com a liberação da quantidade de energia muito grande. Ou seja, né, a fissão nuclear é a separação de um núcleo. Tá? É importante, é a reação que explica o princípio do funcionamento da bomba atômica. Então, temos aqui o urânio, que ele foi utilizado, sim, para a bomba atômica, né? Foi utilizado o urânio, o minério de urânio radioativo, e ele aqui, ó, injetando nêutrons nesse urânio, aonde esse nêutron vai atacar diretamente o núcleo do urânio e ele vai se romper, vai acontecer uma fissão nuclear. Nessa fissão nuclear é liberado o bário, o criptônio e 3 moléculas de nêutrons. Tá? Então é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho aqui, galera, o urânio e aqui eu tenho a molécula de nêutron. Esse nêutron ataca o núcleo do urânio e acontece isso. Beleza? E essas outras moléculas de nêutron que são liberadas aqui dessa forma, aqui, essas 3 moléculas de nêutrons, tá? Elas atacam outras moléculas de urânio, que atacam outras moléculas de urânio e que atacam outras, por isso que a bomba atômica ela é muito perigosa, tá? Pelo fato desses nêutrons atacarem esses núcleos e transformar eles em uns núcleos instáveis, tá bom? Vamos passar aqui. A fusão nuclear, né? Diferente da fissão, a fissão é separação do núcleo através de nêutrons, a fusão nuclear é a união dos núcleos, beleza? Isso muito acontece com o Sol, tá bom? Vamos lá, é a junção do núcleo atômico produzindo um núcleo maior, com liberação em grande quantidade de energia. Este processo ocorre no Sol, onde núcleos de hidrogênio leve se fundem, formando aí núcleos de hélio, com a liberação de grande quantidade de energia. Então, temos aqui 4 moléculas de hidrogênio, tá? E vocês veem que tem a formação do hélio, tá? E duas moléculas, duas radiações, 2 moléculas de emissões beta e a liberação de energia, tá? Deixa eu ver se tem mais coisas interessantes. E aqui é só exercícios. Quem quiser mais exercícios, eu posso enviar esses slides para vocês.
tá? Para vocês ficarem mais por dentro, tá bom? E no livro de vocês tem exercício, a gente vai resolver na próxima aula, online, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.